Personagens animalescos com características humanas. Personagens esses que são bem feitos e marcantes para aquela obra, e que são queridos por muita gente. Bom, eu vou estar mostrando alguns jogos furries que são bem interessantes e que você deveria conhecer um pouco eles. E eu vou comentar algumas curiosidades sobre essas obras. E antes de começarmos, eu quero avisar que as gameplays que estiverem presentes nesse vídeo vão para os seus proprietários, beleza? Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Vamos começar com um bem interessante, que é o Super Lucky Tales. O jogo é de plataforma 3D e lançado pelo estúdio Playful Studios, onde o personagem é uma raposa com um tênis azul e uma capa azul. O jogo possui uma certa semelhança no conceito do Mario. O Lucky pode lançar ataques com a sua cauda, derrotando os inimigos e coletando moedas, que podem ser usadas para desbloquear fantasias e habilidades, e também são importantes para algumas conquistas. E quando coletado até 300 moedas, você obtém um trevo secreto da fase, e também tem as letras presentes em cada nível que ficam escondidos. E quando você coleta as letras formando o nome do Lucky, você obtém uma conquista e mais uma página. E tem áreas secretas que, quando acessadas, você derrota alguns inimigos, pega moedas e coleta uma outra página. E se você tiver conseguido tudo, você obtém um 100% de conclusão de nível. Outra coisa que o Lucky pode fazer é mergulhar no solo, onde vão ter algumas moedas ou na hora de lançar um ataque surpresa. E durante a jornada, vão ter alguns puzzles que você vai ir resolvendo para poder ter acesso em algumas áreas. E falando dos gráficos, eles são bem feitos. É possível perceber um carinho que o estúdio colocou nesse jogo, sem contar as cutscenes que são ilustrativas. E a história desse jogo é assim: um feiticeiro chamado de Jinx acaba traindo seus amigos e rouba o artefato mais poderoso da família do Lucky, que é o Livro das Eras. Eles até tentaram contra-atacar, mas o Jinx acabou banindo aqueles que se opuseram a ele, e lançou um feitiço que fez com que os guardiões fossem mandados para mundos separados. Então, a liderança pegou o livro e fugiu para evitar o Jinx. Porém, depois de muito tempo, o Jinx acaba encontrando eles. Mas antes que uma batalha acontecesse, o livro acaba reagindo por conta do feitiço do Jinx, o que faz várias páginas voarem no ar e abrir um portal, que faz com que o Jinx e o seu grupo seja sugado pelo portal. E o Lucky, infelizmente, acaba sendo levado também. Então, é aí que começa a jornada do Lucky de recuperar essas páginas do livro e voltar para sua família. Agora, falando da trilha sonora, elas são bem bacanas. Tem algumas que lembram um pouco a estética do Mystery Dungeon e o Maple Store. Então, o Super Lucky Tales é um jogo que vale bastante a pena dar uma oportunidade. Beat Bust Up é um jogo de plataforma 3D musical, com vilões que cantam em seus momentos. É isso mesmo que você ouviu. E não se engane com esse gênero diferenciado, já que o jogo, além de ser muito bem feito, ele tem sido trabalhado desde 2017. E quando você olha a fase inicial do jogo, você percebe como o jogo evoluiu muito com o passar dos anos, com um desenho mais definido do protagonista e os vilões presentes no jogo. E provavelmente, muita gente, assim como eu, só foi conhecer esse jogo por conta da perseguição do Barnaby, que é um fantasma de uma coruja que adora festejar e fazer travessuras, e organiza velórios para os fantasmas fantasmagóricos. A música do Barnaby é simplesmente maravilhosa, quer dizer, tirando o fato de que a música fala de forma de morrer de uma maneira cômica. Inclusive, essa música, assim como outras, possuem versões dubladas. Essa versão dublada é tão boa que até parece oficial. Sei que vamos nos dar bem, não tem por que fugir. Pode confiar em mim que vai se divertir. Eu sou legal, não sou tão mal. Deixe de ser mais numa casa. Será que uso ácido essa faca aqui? Você pode jogar a versão demo, que está disponível gratuitamente, e a versão completa tem uma previsão para ser lançado no final de 2025. Então, com as coisas que foram apresentadas nesse jogo, é nítido que o jogo vai ser bem único e divertido. Lost Ember é um jogo de aventura indie e exploração, criado por um estúdio alemão chamado Moneri Studios. Você controla um lobo amnésico e tem que ajudar um espírito a ir para a Cidade da Luz, que é quando os espíritos de Anaras deveriam ir depois que eles partem. Só que uma barreira está impedindo essa alma de ir para a Cidade da Luz. Então, é aí que começa o objetivo de ajudar essa alma. E durante a jornada, você vai acabar descobrindo um esqueleto com um amuleto. Esse amuleto era da Kalani,
mas é revelado que a Kalani é essa loba, e ela acaba recebendo uma marca em seu pelo. Tem uma habilidade bem diferente, e por algum motivo ela tinha sido banida da Cidade da Luz, e que ela é a brisa perdida, e que se a Kalani ajudar esse espírito, ele vai ajudá-la a entrar na Cidade da Luz. Então, na jornada, a habilidade que tinha sido adquirida, você encarna em uma alma de um animal para acessar alguns locais. Você pode uivar também, e os gráficos desse jogo são simplesmente espetaculares. É simplesmente maravilhoso o cenário, principalmente a trilha sonora, que além de ser emocionante, é muito linda e relaxante. É tanto que esse jogo ganhou um prêmio de melhor jogo indie na Gamescom em 2018 e melhor novato no German Video Game Awards em 2016. Se você não conhecia essa obra de arte, dê uma oportunidade, pois a experiência é bem única. Night in the Woods é um jogo de aventura e exploração 2D, com gráficos bem únicos, e ele inicialmente tinha sido financiado no Kickstarter, com um valor de $50 mil, e que chegou a exceder a meta proposta, com um total de $209 mil, e o jogo foi desenvolvido pelo Alec Holowka, que era um desenvolvedor canadense, e que fundou o estúdio Infinity Fall, e teve a cooperação do Scott Benson e a Bethany Hockenberry. No jogo, você controla a May, e nesse jogo você tem escolhas de diálogo que você escolhe. Essas decisões vão moldando o relacionamento que a May vai tendo com os seus amigos e as pessoas ao seu redor. Essas escolhas não alteram muito o rumo principal do enredo, mas pode acabar aprofundando os mistérios de Possum Springs, dependendo do personagem que você for tendo mais interação, seja com o Greg ou com a Bia. E o jogo foca na consequência dessas escolhas, sendo de uma forma sutil. E o Night in the Woods possui os seus momentos únicos, como um minigame no PC da May, o que é o Demon Tower, o jogo de ação onde você enfrenta inimigos, tem puzzles e algumas batalhas de chefe, e que possui dois finais, o final verdadeiro e o Bad End. E falando do jogo em si, ele tem a sua própria história, que vai caminhando com o passar das decisões que você for tomando. Tem os momentos onde você passa um tempo com o pessoal, e inclusive tem o famoso Guitar Hero nesse jogo. E por falar nas músicas, as músicas do Night in the Woods é simplesmente uma obra de arte. Ouça um pouco a música desse jogo. Cada trilha sonora desse jogo é muito relaxante, marcante e impactante, e a recepção do jogo foi elogiada por muita gente, tendo uma recepção muito positiva, e ganhou até alguns prêmios, como o melhor jogo de narrativa em 2018, e teve reconhecimento na Unity Awards em 2017, como melhor visual, e ganhou até um Golden Cube. É tanto que foi graças a esse jogo que eu fui tendo o conhecimento da comunidade furry, e uma sequência do Night in the Woods até seria possível, porém, infelizmente aconteceram umas coisas bem ruins, que eu não vou abordar nesse vídeo. Mas dependendo da recepção de vocês e desse vídeo, eu posso fazer um vídeo exclusivamente do Night in the Woods pra vocês. Gats é uma lagartixa que teve a sua origem nos anos 90, época em que era comum surgir mascotes bem diferentes. O Gats tinha sido projetado para ser o mascote do estúdio Crystal Dynamics, e inicialmente ele apareceu no 3DO em 1995, um console bem velho e pouco conhecido, que inclusive foi um fracasso comercial na época, mas o sucesso do Gats foi nítido na época, garantindo novas versões para outros consoles, como o PlayStation. Uma pena que, apesar do design do Gats ser relativamente interessante, ele ter tido apenas 3 jogos, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, o terceiro jogo do Gats é bem curioso por conta da qualidade das cutscenes. Embora seja 3D, a qualidade é bem curiosa, apresentando coisas um pouco diferentes do tradicional, como apresentar uma atriz real na cutscene. Inclusive, essa atriz que eu não vou mencionar, ela já foi uma atriz da revista do Coelho. Eu não tô nem zoando. Nem eu sabia dessa curiosidade maluca. Ai, bom, falando do jogo, ele é um jogo de plataforma e o Gats pode lançar alguns golpes, como dar uma rabada ou ataques no ar. Ele pode saltar mais alto com a sua cauda e tem alguns itens, como controles remotos que são essenciais para progredir no jogo, itens de pegada, onde aumenta a energia do Gats, moedas suais, que são importantes para desbloquear um controle remoto adicional em cada área, e inclusive tem fases bônus que são acessadas em TV secretas, que ficam escondidos.
São 4 níveis secretos, com cada um tendo um objetivo diferente, e uma chave pro Gets Vault, que é uma área secreta na área central das missões, e vai ser possível colocar códigos, como vidas extras ou mudanças cosméticas. E bom, o design dos cenários é bem diferente, tem alguns que tem o seu charme também, como em um bônus onde você usa um snowboard, que não é bem uma corrida, mas você tem que derrotar os inimigos que estão segurando o presente. E um outro onde você utiliza um tipo de minigun, com uma estética de guerra no cenário, mapa de Velho Oeste, luta livre no ringue e outros cenários diferentes. Inclusive, a trilha sonora é bem bacana de se ouvir. Então, esse terceiro jogo do Gets, por mais que tenha sido o último jogo, ele tem o seu próprio charme. Uma sequência até seria prevista, mas foi cancelada por falta de interesse da editora Eidos Interactive, e ele acabou no esquecimento depois que o 3DO fracassou, mas ele acaba voltando em 2025 com uma coletânea dos 3 jogos. Por mais que seja apenas uma trilogia, ainda assim é da hora ver um retorno de um mascote clássico, assim como aconteceu com o Bubsy, que inclusive eu até cheguei a fazer um vídeo sobre ele. Freedom Planet é um jogo de plataforma 2D lançado em 2014, que inclusive esse jogo tinha começado como um fangame de Sonic, mas acabou tendo mudanças para ter a sua própria identidade visual. Esse jogo, além de ter sido inspirado na estética do Sonic, tem elementos que lembram os clássicos Mega Man do Mega Drive. Inclusive, além do jogo ser pixel art, ele é muito bonito nos gráficos. E no primeiro jogo você controla tanto a Lyric, que é uma híbrida de dragão de água, quanto a Carol, uma gata selvagem. Cada uma delas possui as suas próprias habilidades, como a Lily, que pode lançar um ataque giratório, que é usado para planar também, e dar um dash, enquanto a Carol, ela é focada em ataques físicos, e pode utilizar uma moto e escalar paredes. Chega até a ser cômico os gráficos utilizando a moto. E, inclusive, tem uma barra de estamina, e os itens de cada fase. E falando dos cenários, cada nível tem uma qualidade bem impressionante, cada um tendo o seu charme e estética diferente, e tem suas batalhas de chefe, sem contar a trilha sonora, que é muito boa. E a recepção do Freedom Planet foi altamente positiva, tendo uma avaliação de 96% na Steam, o que acabou tornando possível uma sequência, com gráficos ainda melhores, novos personagens e mais mecânicas. Então, esse é um dos exemplos de como fangames de jogos pode acabar gerando jogos originais incríveis. Tunic é um jogo do gênero ação e aventura, produzido pelo Isometric Corp Games e publicado pela Finge em 2022. Nesse jogo você controla uma raposa antropomórfica e explora um mundo de fantasia que está em ruínas, e tem o objetivo de libertar o espírito de uma raposa em um cristal. Inclusive, a câmera do jogo é vista de uma perspectiva isométrica. A história do jogo, diferente do que a gente vê tradicionalmente, aqui ele não é contado diretamente. Inclusive, ele possui a sua própria língua, que é um script único fictício. Apesar dessa língua estar presente em placas, manuais, objetos ou até em alguns diálogos, não é necessário entender ela para progredir no jogo. Mas um usuário do Reddit conseguiu decodificar a língua presente nos diálogos, objetos e nas páginas. Eu só não vou mostrar isso aqui por conta que possui spoilers do jogo, e para quem quiser decifrar sozinho. Bom, o estilo do jogo lembra um pouco da pegada do Legend of Zelda, ainda mais a ilustração promocional do jogo que demonstra isso. E como é um jogo de ação e aventura, vai ter itens que você vai encontrando nos baús que você for encontrar, que vão ser bem úteis na hora de enfrentar os inimigos. E também as habilidades especiais. Tem os puzzles que são presentes no jogo, tem as batalhas de chefe que vai exigir agilidade, e o jogo possui 2 finais, que é o normal e o verdadeiro. Então é um jogo bem diferente do tradicional e que vale a pena dar uma oportunidade. Crater Cove é um jogo que mistura simulador de vida e construção de cidade, um pouco parecido com a ideia do Animal Crossing. Você pode escolher deixar o seu personagem tanto como um humano quanto um personagem antropomórfico. Depois de criar o seu personagem, chega na ilha de barco e logo depois ele explode do nada. Tá pegando fogo, bicho!
bicho! O capitão, na maior tranquilidade, fica feliz com a jornada feita. Então, ele te recomenda falar com um dos cidadãos da ilha. E um desses cidadãos é o Renard, que gerencia uma loja de presentes e comenta que, apesar da ilha não estar em boas condições, você vai ter o trabalho de melhorar ela e tornar como um ponto turístico e ganhar moedas com isso. E vai ter uma casa própria e poder decorar do jeito que você quiser. Bom, os gráficos do jogo são bem feitos, embora um pouco simples para a estética 3D. E como você vai fazer construções, vai ter itens que você vai precisar coletar para poder construir algumas coisas, seja consertar sua primeira casa e umas outras coisas. Você vai poder explorar embaixo d'água, onde vai ter alguns materiais essenciais. E a ilha não é tão grande, embora vão ter alguns objetivos para você fazer durante o jogo. Só que a estética dele se assemelharia a um jogo online, mas ele é um single player. Mas como esse jogo ainda está em acesso antecipado, pode ser que essa possibilidade possa acabar acontecendo e tenha mais conteúdos sendo adicionados com o tempo. Então, na minha opinião, Critter Cove é um jogo que, por mais que seja meio simples, ele ainda assim passa uma experiência bem interessante. Rivals of Aether é um jogo indie de luta no estilo do Smash Bros, onde ele se passa em um mundo onde as civilizações usam os poderes dos elementos da natureza. E aliás, esse jogo é uma sequência do Super Smash Land, que é um remake do Super Smash Bros. E nesse jogo, cada personagem vai utilizar os poderes característicos deles. Inclusive, até tem personagens convidados, como o Ori e o Shovel Knight. Inclusive, tem umas curiosidades bem interessantes, que é o Konami Code, que era um código famoso lá no Super Nintendo. Esse código desbloqueia temporariamente todas as recompensas de 1000 stones, ou desbloqueia todas as runas. E embora seja um jogo inspirado em Super Smash Bros, ele possui uma história profunda que se estende com o passado das lutas. E um dos personagens presentes na história de fundo envolve traição, exílio e viagens no tempo. Agora falando do jogo, o layout dele e a seleção de personagens é inspirada no Smash Bros, e os cenários são bem feitos, embora sendo mais pixel art. E quando você vence uma batalha, você ganha moedas Ether, que são usadas para comprar cosméticos. E o jogo suporta até 4 jogadores. E ele possui um workshop, onde os players vão poder criar os personagens para o jogo e os seus próprios níveis, como Sonic, Undertale, Deltarune, Mega Man e entre outros. E são vários mods criados para esse jogo, tipo, coisa pra caramba mesmo. E até tem uma sequência desse jogo, com gráficos melhores, cenários novos e mais features, e possui até torneios competitivos. O único porém é que o segundo jogo não possui workshop, como no primeiro. Mas assim, se você quer conhecer um jogo de luta com animais antropomórficos, essa é uma ótima opção. Bom, essas foram alguns jogos furry que eu considero muito bons, ou até diferentes para sua proposta. Se eu tiver esquecido um jogo específico para esse lado, você pode comentar abaixo qual outro jogo furry é muito bom. E também essa lista é mais baseada na minha opinião. Bom, eu espero que tenham gostado dos jogos que foram apresentados aqui. Se tiverem gostado, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, assim você não perde os próximos vídeos, beleza? Então, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e eu vejo você na próxima. Tchau, tchau!